Boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Nós teremos inicialmente a apresentação do artigo técnico finalista do 6º Encontro Técnico, que tem como autor o arquiteto Guilherme von Heide Fernandes. O tema foi proposta de um sistema para verificação automatizada de requisitos em empreendimentos habitacionais de interesse social. Então, nós convidamos nesse momento o autor, arquiteto Guilherme von der Heide Fernandes. Ele tem 15 minutos para fazer a apresentação, depois, então, receberá a homenagem. Com a palavra, então, o arquiteto Guilherme von Heide Fernandes. Bom, vamos começando aos poucos, enquanto o pessoal vai entrando. Então, esse artigo técnico que eu submeti para o encontro técnico, ele é o resultado da minha dissertação de mestrado, né? Eu sou arquiteto, lotado na GIAB Porto Alegre, e fiz meu mestrado em Engenharia Civil no NORI, que é a pós-graduação da Engenharia Civil da URGS, onde eles já têm uma série de pesquisas realizadas junto com a Caixa há mais ou menos uns 10 anos, desenvolvendo pesquisas com a Caixa. Meu orientador foi o professor Carlos Torres Formoso, e eu agradeço muito à ANIAC pela oportunidade de mostrar meu trabalho, porque sempre foi um objetivo de fazer uma dissertação, de fazer uma pesquisa que tivesse uma aplicação prática, que tivesse alguma utilidade para os profissionais, e que movesse a Caixa, que fizesse a academia ficar mais próxima da empresa, que eu acredito que isso é muito importante e às vezes, no Brasil, a gente acaba se distanciando muito das universidades. Bom, então eu vou falar de BIM, mas não é o BIM que todo mundo está querendo falar aqui, né? Eu vou deixar essa tela um pouco enquanto o pessoal está entrando, para ver se de repente entra mais rápido o pessoal. Vou repetir que nós vamos falar de BIM, então, hoje. Mas, na verdade, então, é o Building Information Modeling, né? Que nada mais é do que a criação digital de um modelo que representa a construção antes da construção propriamente dita, né? Esse é um exemplo, então, de um modelo BIM. Ele é mais complexo, mais completo do que a gente está acostumado a ver nas nossas construções, né? E a grande diferença que tem entre o BIM e os arquivos digitais de CAD é que o BIM, ele, na verdade, ele é um processo, e não é apenas uma tecnologia. Então, ele vai alterar a forma como a gente projeta em todas as formas, e isso vai impactar em toda a construção e não apenas na forma como a gente apresenta os projetos ou como a gente faz os projetos. E a outra grande mudança com o BIM é que ele é interpretável por máquinas. Então, um modelo BIM, ele é verificável não apenas pelo usuário, mas por um outro computador, sem a interferência humana, né? Então, a gente teve um período em que a gente passou da prancheta para o CAD, e eu coloquei essa imagem que ilustra bem assim, que o CAD, na verdade, ele é uma prancheta digital. Então, nós passamos a usar o computador, mas como uma prancheta digital, sem fazer o uso do processo, da capacidade computacional que os computadores têm. E agora, com o BIM, começa-se a usar os computadores conforme eles realmente têm a capacidade de nos atender. E aí começa a parte que é realmente da minha dissertação. Eu começo, na introdução, eu falei sobre a complexidade e a velocidade, que são temas correntes da construção civil em todo o mundo, né? E no Brasil é exemplificado pelo Minha Casa Minha Vida, como foi dito aqui, que a gente está construindo 5 vezes mais do que o BNH construiu em 20 anos, num período de tempo muito menor, e no Minha Casa Minha Vida 2 com mais exigências do que no Minha Casa Minha Vida 1, e provavelmente no Minha Casa Minha Vida 3 com mais exigências do que no Minha Casa Minha Vida 2. Eu vou até passar essa parte do contexto, porque eu acho que ontem e hoje o que a gente mais falou foi sobre contexto e com mais propriedade do que eu apresentaria aqui, né? Dentro do contexto, então, mais de tecnologia da informação e
aplicada à construção civil. Um levantamento realizado pelas indústrias da construção civil mostrou que o uso de TI é uma das formas de desburocratizar a aprovação de empreendimentos no Brasil. E o BIM, então, é visto como um dos esforços mais notáveis na gestão de informação dos últimos anos na construção. Contudo, né, o uso de BIM na indústria da construção civil brasileira é atrasado. Um levantamento realizado esse ano por uma editora que pesquisa em vários países do mundo, pesquisou em 10 países, e o Brasil foi o último colocado em número de profissionais adeptos do sistema BIM e também no uso do BIM, não da forma mais supérflua, que seria modelando apenas os modelos em BIM, mas utilizando de forma mais complexa a tecnologia. E os governos são um dos poucos compradores, então, que têm o poder de incentivar o uso de BIM, além do uso corriqueiro que a gente está tendo no Brasil. Nesse sentido, em vários países, os governos é que exigem a aplicação de BIM. No Reino Unido, eles têm uma estratégia até de 2016 que todos os projetos sejam submetidos em BIM. Nos Estados Unidos, a GSA, que é tipo como uma agência separada, como se fosse o OGU da Caixa, exige que todos os projetos sejam submetidos em BIM. Mas só receber esses projetos e não fazer nenhuma verificação com eles não faz sentido. Então, a verificação desses projetos é o próximo passo. No Brasil, a Petrobras e o Banco do Brasil exigem o BIM para os projetos próprios deles, então para as agências, para a parte que a Gilog faria na Caixa. E, por outro lado, quem tem mais poder de infiltração, quem tem mais poder de incentivar o uso de BIM, seria a Caixa, porque ela detém 70% do crédito imobiliário e já desempenhou esse papel de indutora de novos programas, de novas tecnologias, com o PBQPH e recentemente com a norma de desempenho, como foi dito de manhã. Bom, aí falando um pouco então da verificação de projetos, né, ela é necessária sempre que existe alguma legislação que se aplique aos projetos. No caso, aqui na Caixa, a gente cobra a verificação dos nossos requisitos, mas a gente cobra a aprovação dos projetos em outros órgãos, então o número de requisitos que a Caixa cobraria numa edificação é enorme, né? E é um processo vital para assegurar a qualidade da edificação. Até hoje foi sempre uma atividade humana, dependente de um profissional, que vai, com isso, colocar naquela verificação o seu conhecimento, a sua formação, e vai acabar tendo um viés na verificação dele que, de repente, não é o que a instituição queria com a verificação e vai, de repente, ser mais exigente que um outro colega que não seria tanto, tornando esse processo demorado e custoso, né? Eu sempre peguei referências bibliográficas do mundo inteiro para mostrar que não é um problema brasileiro, isso aí acontece no mundo inteiro. O aumento das verificações, o aumento da necessidade de verificações é necessário porque os projetos estão se tornando mais complexos, né, com o passar do tempo. E a verificação automatizada, então, ela é um dos gargalos para a plena utilização de BIM. Então, BIM é a utilização dos modelos virtuais, né? No momento que a gente exige que os projetos sejam impressos, a gente deixa de usar o modelo virtual, o modelo digital, e usa a impressão desse modelo para depois, talvez, voltar para o modelo virtual e terminar em outra etapa. Então, é um gargalo para o uso da tecnologia. Depende também de um sistema informatizado bastante robusto, que tem que ser desenvolvido, e funciona como um sistema de conhecimento embarcado. Então, por exemplo, se a gente tivesse um sistema de verificação automatizado aqui na Caixa, diversos profissionais dariam as contribuições e esse sistema ia ser a visão de vários profissionais diferentes sobre a verificação. E até o momento eles se desenvolveram no mundo, né, de 3 maneiras diferentes. Como uma aplicação ligada a uma ferramenta de elaboração de projetos. Então, a gente tem o Revit, o ArchiCAD, que são os mais conhecidos, modeladores BIM, né? Então, eles podem trabalhar associados a esses programas, como um aplicativo independente, que é o caso do meu trabalho, ou como uma plataforma web para onde os modelos são submetidos,
que é o caso do governo de Singapura, onde na internet o profissional ele submete o projeto e recebe um certificado de que aquele projeto está aprovado para construção automaticamente. Aí eu coloquei esse gráfico que foi desenvolvido pelo governo da Inglaterra, que ele mostra a evolução do uso da tecnologia de CAD para BIM e onde eles querem chegar até 2016. Então, onde eu marquei a linha vermelha ali é onde eles pretendem chegar em 2016. Começa com CAD, passa de 2D para 3D, começa com a inserção de mais informações nos modelos e chega no eBIM, que é esse fluxo de informações mais automático entre os intervenientes, de forma que várias tarefas podem ser automatizadas sem a presença de profissionais humanos, né? E a verificação automatizada ela é ligada a todos os aspectos, então, para atingir aquele nível ali que é pretendido. E é um dos primeiros estágios que supera a simples modelagem dos arquivos em programas BIM, né? Eu baseei meu projeto na Building Smart. Foi dito também ontem aqui que é um orgulho utilizar software livre e tal, né? A Building Smart ela não é um software livre, mas ela foi criada em 1994 por uma associação de empresas de software com o objetivo de criar um formato interoperável. Então, por exemplo, tu tem o software da Autodesk, da Graphisoft, de todas as empresas, e pode fazer a troca de arquivos sem perda de informações. E aí eu utilizei os conceitos que eles pregam, né, que é o IFC, o IDM, o MVD e o IFD. Aí eu fiz o IDM, que é, na verdade, o fluxo das informações da verificação que ocorre na caixa. Nas últimas duas linhas ali, aparece a quantidade de arquivos impressos que são gerados hoje em dia. Então, a gente teria 4 arquivos impressos e 3 trocas que poderiam ocorrer de forma digital. E marca onde ocorre a troca mais importante, que é a que eu vou fazer o estudo. Foram, então, mapeados 3 momentos, o processo sendo realizado por nós da Caixa, sendo realizado pelos projetistas e realizado como ele é realizado hoje, que é totalmente impresso, né? Esse, então, é o atual. Ele é mais extenso e mais cheio de impressões. Esse aí é o realizado por nós, já utilizando um sistema de verificação. E esse seria, então, um estágio mais avançado, onde o próprio profissional faria a verificação dos requisitos da Caixa no próprio escritório. Sem a nossa participação, em parte, pelo menos, do trabalho. E aí eu identifiquei o momento em que ocorre a submissão dos trabalhos para a Caixa, né? E foi ali que eu trabalhei. Então, eu desenvolvi um guia de modelagem, que serve de parâmetro para modelar no Revit ou no ArchiCAD o modelo BIM. Ele é exportado em FC, e eu fiz um sistema baseado no programa Solibri Model Checker, para fazer a verificação dos requisitos da Caixa. Isso é de uma forma mais acadêmica, assim que eu coloquei no meu trabalho. É basicamente o que estava no outro slide. Bom, das regras do Minha Casa Minha Vida, então, eu me baseei nas portarias do Ministério das Cidades. Selecionei apenas as que que dizem respeito à unidade habitacional. E com essas eu cheguei a 49 verificações que podem ser realizadas com esse sistema automatizado. As regras testadas foram testadas em um modelo semelhante aos que a gente recebe na Caixa e resultou em soluções que tinham problemas de privacidade, de funcionalidade, mas que mesmo assim atendiam as especificações mínimas do Ministério das Cidades. E aí eu fui atrás de referências bibliográficas que me mostrassem, então, problemas que a Caixa... Porque eu, como funcionário, fica difícil de dizer os problemas que a Caixa apresenta na verificação, na análise de projetos. Então, fui atrás e encontrei uma vasta bibliografia de pessoas criticando Minha Casa Minha Vida e nossos projetos, né? E mais uma delas, então, que eu achei interessante, que diz que o vasto arcabouço de normatizações utilizados pela Caixa é extenso, mas não garante que os projetos vão ter qualidade arquitetônica. Então, das 49 verificações que eu selecionei anteriormente,
13 eu não consegui fazer a verificação com o sistema informatizado. Seria possível fazer a verificação se eu tivesse alterado ou mais o programa, teria como fazer algumas delas, mas foi suficiente para o trabalho que eu estava pretendendo. Eu selecionei, então, 2 projetos bastante diferentes, um do FDS e um do FAR, um criado por uma cooperativa, outro por uma empresa construtora, criado por arquiteto, outro por engenheiro civil, e fiz a verificação, ao mesmo tempo que a verificação automatizada era feita, um colega nosso fazia a verificação manualmente, como a gente está acostumado do projeto. No estudo empírico 1, então, que é o da empresa, o colega e o sistema verificaram que tinha 1,20 m, não respeitava 1,20 m na frente da porta do banheiro, e ocorreu uma diferença de interpretação das regras do Ministério das Cidades, que o projetista identificou que o 1,20 m era na frente da porta. E nós, da Caixa, estávamos cobrando esse 1,20 m dos 2 lados da porta. Só para mostrar um exemplo de como, de repente, uma regra escrita ela pode gerar ambiguidades. Né? Aí, então, esse é o programa que eu utilizei, ele mostrando 1,20 m. O projetista respeitou 1,20 m para o lado de fora, que ele considerou a frente da porta, e para o lado de dentro ele não respeitou, e aí o software pegou. Da mesma forma, na cozinha ele não respeitou, mas o mobiliário tinha folga, tinha como ajeitar e dar 1,20 m na frente e dentro. O raio de giro, o sistema identificou que ele não conseguiria fazer o raio de giro na circulação, mas o projetista se defendeu, dizendo que o raio de giro era possível de ser feito dentro da cozinha. No estudo empírico 2, o atendimento das especificações mínimas foi facilitado porque a área do imóvel é de 42 metros quadrados no FDS, né? Porém, uma falta que foi notada é de um ponto de tomada na cozinha. E o profissional verificador, nosso colega, não identificou essa falta porque ele fez a verificação não baseada no projeto, e sim no memorial descritivo que dizia que ia ter todos os pontos necessários. Isso também é um dos benefícios da utilização do sistema BIM, porque todas as informações vão estar dentro do sistema, sem ambiguidade entre os documentos. A partir do modelo BIM, a gente poderia extrair os memoriais descritivos, as planilhas de incorporação, os orçamentos. Todas as informações são retiradas desse único projeto, desse único modelo, evitando esse tipo de ambiguidade. O técnico, então, não identificou, é isso que está escrito aqui. E a outra regra que o sistema não conseguiu verificar é dos 30 a 60 centímetros, que na época a gente cobrava para todas as portas, e hoje já está pacificado que é só a porta de entrada. Né? Então, como resultado da pesquisa, eu defini 2 construtos, que é a utilidade e a aplicabilidade, dividi a utilidade em padronização e visualização. Na padronização, a utilização de um sistema como esse, de verificação automatizada, vai trazer grandes benefícios, porque é evidente que a verificação dos projetos vai ser idêntica em todo o Brasil. E diminuir a ambiguidades de informações diferentes em documentos diferentes, como foi o caso do estudo do 2. Né? A visualização, como vocês puderam ver ali nos exemplos, fica muito mais facilitada, porque como o programa ele mostra onde está o problema, fica muito mais fácil da gente identificar os problemas. A automatização é evidente que houve um ganho, né, já que existe um ganho de tempo notável, né, mas se identificou que a verificação sendo realizada pelos próprios projetistas seria, então, a situação mais benéfica. Né. E o tempo de modelagem dos mais complexos dos projetos se justifica por esse tempo na verificação. Os resultados foram bastante semelhantes. O mais importante não é, num sistema de verificação como esse, não é que os resultados eles vão ser semelhantes, mas mais importante é identificar quais as verificações que vão ser feitas pelo sistema verificador automatizado e quais vão ser feitas pelos profissionais num segundo momento. Né? Então, eu fiz a reflexão que foram identificadas então 2 oportunidades. Primeiro é que a verificação dos modelos BIM, ela pode extrapolar a simples verificação das especificações mínimas, passando para a verificação dos orçamentos, dos
dos memoriais de corporação, dos próprios memoriais, conforme eu disse anteriormente. E por parte dos usuários, entendendo essa possibilidade, é evidente que eles vão procurar novos usos para a tecnologia. Mas para atingir esse nível de maturidade, parece muito distante do que a gente está acostumado a receber na Caixa, né? Então, a gente vai ter um longo caminho até atingir esse nível, que, apesar dos outros países hoje já estarem nesse nível de desenvolvimento, a gente sabe que existe uma grande lacuna entre os projetos apresentados no Brasil e o que é construído lá fora, né? E aí eu aqui coloquei tipo uma estratégia de que os projetos poderiam, então, ser submetidos nesse sistema automatizado, receberiam um certificado de aprovação e depois a verificação manual teria que ocorrer na Caixa de forma como a gente está acostumado. Segundo o Eastman, que é um grande pesquisador no assunto, ele diz que, por um longo período, a verificação manual e automática serão complementares. Então, como eu coloquei na estratégia antes, a gente vai passar por isso, da verificação ocorrer em parte por computadores, em parte por profissionais como nós. E se espera que em 2020 seja comum nos países desenvolvidos a verificação ocorrer por software, né? E a verificação de itens simples, como a quantidade de tomadas, a espaço de circulação, essa provavelmente nos próximos anos a gente vai deixar de fazer. E vai nos sobrar mais tempo então para fazer a verificação que é importante realmente, que é a verificação qualitativa dos empreendimentos, que justifica a nossa existência, né, no fim das contas. É isso aí. Obrigado. Eu gostaria de convidar aqui o engenheiro Luciano Poeta Faria, diretor da ANEAC, para fazer uma homenagem ao arquiteto Guilherme. A placa diz o seguinte: uma homenagem especial a Guilherme von der Heide Fernandes, arquiteto e urbanista. Nosso reconhecimento pela classificação como finalista do 6º Encontro Técnico da ANEAC, com o artigo técnico Proposta de um Sistema para Verificação Automatizada de Requisitos em Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social, que contribui para a valorização da carreira profissional dos engenheiros e arquitetos da Caixa. Aracaju, setembro de 2014, ANEAC. O pessoal não estava no início, eu vou voltar o agradecimento à ANEAC pela oportunidade de poder mostrar o trabalho. Acho que quando a gente faz um trabalho desse, é importante a gente divulgar. Eu sempre quis divulgar e agradeço muito o espaço dado pela ANEAC. Obrigado.